Olá, bem-vindo ao Alimentos na Mira. Eu sou o professor Rodrigo Petros, do Departamento de Engenharia de Alimentos da USP, criador desse canal. A palavra cara é utilizada muitas vezes de forma alusiva a um profissional ou alguém que é muito bom naquilo que faz. Nesse vídeo, cara também poderia ser um acrônimo para Carlos Alberto Rodrigues Anjos, que é o nosso convidado. Carlos, seja muito bem-vindo ao Alimentos na Mira. Muito obrigado pela sua disponibilidade em dividir um pouquinho do seu tempo conosco. Obrigado, Rodrigo, pela carinhosa apresentação aí. E vamos lá. Carlos, eu vou pedir inicialmente para você nos contar um pouquinho da sua trajetória. Eu sei que você já percorreu aí um caminho na indústria, depois migrou para a academia. Conta um pouquinho para a gente aí da sua história, do caminho que você percorreu e ainda está percorrendo. Claro, legal. Primeiro, queria agradecer o convite e parabenizar você pela criação do canal. Eu acho que a gente, como universidade pública, tem um papel importantíssimo na divulgação de informações e conhecimento, né? Principalmente porque a gente trabalha gerando conhecimento. E é interessante que a gente coloque isso à disposição de quem exatamente vai precisar utilizá-lo. Eu sou engenheiro de alimentos, né? Eu formei em 1980 na UFV, lá em Viçosa, na saudosa Viçosa, Minas Gerais, e por questões de necessidade mesmo, fui obrigado a ir para o mercado de trabalho, contra um pouco a minha vontade de querer seguir na academia fazendo pós-graduação. Mas, enfim, passei por 3 grandes empresas multinacionais durante 11 anos. Depois eu achei que devia ganhar bem, aí resolvi fazer concurso para a universidade pública. O que na verdade não passa de uma grande mentira, né? Mas Aceito. depois de 11 anos, eu resolvi voltar para os bancos escolares e foi um trauma para pegar tudo de volta, para sentar, para fixar em livro, né? Concentrar. Aí fiz concurso para a universidade pública, para a Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, e nesses últimos 25 anos lá estou, né? Essa passagem pelas empresas, significativamente, foi assim de uma ajuda fantástica para mim conseguir colocar na formação dos futuros engenheiros de alimentos tudo aquilo que a indústria tinha de ansiedade, de problema, de tecnologia à disposição. Então, até hoje, por essa passagem pela empresa, me deu um pouco dessa base aí para falar com propriedade sobre estudo com embalagem. E na universidade a gente acabou trabalhando muitos dos problemas, né, que as indústrias traziam, né, desenvolvendo conhecimento, desenvolvendo tecnologia. É interessante a gente, quando falar de embalagem, lembrar um pouco do histórico. Eu não vou passar pela pré-história, não. Eu vou começar assim lá mais ou menos pelos anos 50, né? 1950 para cá, onde as embalagens eram praticamente, ou digamos, não existiam, as mercadorias eram vendidas a granel, na década de 50 e 60, né? E, e assim, fazendo uma reflexão a respeito dos dias de hoje, né, onde os materiais estão sendo muito, digamos assim, atacados, né, por questões ambientais, a gente tem que lembrar, né, das 4 principais fontes de matérias-primas que a natureza nos deu, né? Nós estamos falando aí da celulose, as madeiras que dão a celulose para fazer todas as embalagens de papel, cartão, papelão, madeira e outras linhas de caixotes em geral, né? E os minérios de ferro, né, que fabricam as embalagens metálicas de folhas de Flandres, a bauxita,
né? Que o Brasil hoje é riquíssimo, né? O Brasil, para você ter uma ideia, tem mais de alumínio, tem alumínio para mais de 3.500 anos de trabalho. Esses dois minérios compõem a grande parte da natureza aí, e depois a sílica, né? Que nada mais é do que areia para fabricar os vidros. E, por fim, mais recentemente, né? Do ano de 1800 para cá, surgem os polímeros, que é uma outra grande faceta da natureza. Tudo originado do petróleo. Então, o que nós estamos vivendo hoje? O que a gente viveu na década de 50 e 60. Né? E a importância da embalagem na economia, não precisa ficar perdendo muito tempo, né? Ou gastando muita saliva, porque no Brasil, cerca de 80 bilhões de reais foram movimentados no ano de 2018 e 2019, só no segmento de embalagem. Então, na verdade, ela é um termômetro da economia. E esses 80 bilhões de reais, eles estão voltados aí e empregam aproximadamente, né, 200 mil pessoas, um pouco mais de 200 mil pessoas, somente no Brasil. Então, não é uma coisa que a gente deve, né, deixar de tratar com seriedade, né? Então, o que nós estamos vendo por aí? Em função dos aspectos ambientais, sustentabilidade, nós estamos vendo um ataque maciço, né, sobre as embalagens como um todo, né? Eu abro aspas aí para as plásticas, né? Muito por conta da grande propaganda que tem sido feita a respeito da permanência dos plásticos nos mares, né, nos oceanos. Então, assim, falando um pouco mesmo das funções da embalagem, né, as clássicas funções, ela contém os alimentos, ela protege os alimentos, transporta os alimentos. E esse transporte, quando a gente fala da interação entre os povos, né, a inter-relação que existe entre países, a embalagem tem um papel fundamental. E se a gente for pensar para dentro aqui de casa, do Brasil, nós estamos falando de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Né? Nós somos um país super dependente de embalagem e de conservação, dada a diversidade de clima que a gente tem. Então, a importância dela, a gente coloca sempre assim num patamar diferenciado, né? Mesmo sabendo que as substituições, os avanços tecnológicos têm demonstrado poucas mudanças no sentido de alternativas sustentáveis. Então, quando a gente fala de grandes avanços nas últimas décadas, eu queria mencionar aí duas grandes mudanças que inclui a utilização das latas de alumínio, que deu uma mudança assim radical, principalmente em termos do Brasil. Vieram para substituir as latas de aço, as folhas de Flandres e grande parte dos vidros, né? E a embalagem plástica de PET, conhecido aí por todo mundo, que teve uma mudança assim, estrondosa no mundo inteiro. Por que isso? Né? Porque o mundo reconheceu como um material com uma capacidade de reaproveitamento fantástica. Um material inerte e de utilização assim vastíssima. Ainda falando das propriedades desse material. Então, por exemplo, países muito desenvolvidos já adotaram o PET em substituição a muitos outros materiais plásticos que, por vezes, poluentes químicos e poluentes, digamos, físicos, né? Então, duas grandes mudanças aconteceram. Vamos falar do segmento de óleo comestível, que antigamente as embalagens eram de latas, depois passaram para o PVC, que é um plástico hoje que o mundo inteiro está praticamente não querendo mais utilizá-lo por questões ambientais, e surge o PET. Depois as bebidas carbonatadas. Então,
Depois disso, surgem os mercados de águas minerais, que é um outro grande mercado. Então, hoje, no mundo inteiro, a gente teve uma mudança nesse sentido. Uma outra mudança que, a partir da década de 80, que ficou muito evidente, foram as embalagens assépticas. Foi uma revolução no setor de distribuição de leite, né? Isso iniciou praticamente em meados para o fim da década de 1980, com o aparecimento das embalagens cartonadas compostas, e novamente fazendo aí um paralelo com as dimensões, né, de países como o Brasil. É possível hoje populações em locais muito afastados receberem o leite em caixinhas conservados à temperatura ambiente, que a gente sabe da dificuldade de sistema de refrigeração durante o transporte para determinados locais e da própria população em ter refrigeradores em casa. Assim, houveram outras mudanças interessantes, né? Agora, sobretudo, né, o que avançamos muito nos aspectos de embalagem, relação à embalagem, ambiente, produto, é com relação à segurança alimentar, né? A gente não pode deixar de comentar isso, em todos os aspectos, né? A gente sabe que a embalagem não melhora a qualidade de produto nenhum. O máximo que ela consegue fazer é manter a qualidade do produto logo depois do enchimento e fechamento, né? O destino das embalagens está mexendo muito com o mundo, né? O que as universidades precisam ter em mente? Esse relacionamento que está sendo intensificado com as empresas, né? O que a universidade precisa falar para as empresas? Olha, o que é que vocês querem que a gente faça? Não é apresentar para a empresa aquilo que nós fazemos e que muitas vezes, não estou aqui fazendo crítica nenhuma à pesquisa, que muitas vezes não serve para muita coisa tecnologicamente, nem para a evolução do estado onde a gente vive, nem evolução do país que a gente vive. Então, talvez devêssemos construir workshops, seminários, congressos, seja lá o que for, colóquio, quem sabe, né? E discutir com a universidade, chamando as empresas, olha, nos digam o que é que vocês querem que a gente faça. Então, isso é uma coisa interessante de relacionamento com a empresa, né? O governo está incentivando muito essa aproximação. Nós sabemos que, eu vou pegar dois exemplos aqui claríssimos, que é a Coreia do Sul e os Estados Unidos, onde praticamente 80% dos doutores desses dois países estão em empresas privadas e 20% na academia. Em países como o Brasil, por exemplo, esse número é exatamente o inverso. 80% dos doutores estão alocados nas universidades e 20% nas empresas. Há muita coisa para se discutir em relação a isso. Por que é que as empresas não adotam? Por que é que as empresas não contratam, né? Mas está aí um bom começo, né? Vamos chamar elas para dentro da nossa casa, né? E explicar exatamente, fazer uma viagem, né? Não vamos falar nem da pré-história, que a madeira, a pedra lascada e a pedra polida, vem da pré-história. Da proto-história, depois, é praticamente a idade dos metais. Surgem os metais. E na história, depois, divide em antiga, né? Que vem chegando perto da gente, e a partir de 1800, há quem diga que o mundo, tudo aconteceu no mundo a partir de 1800 para cá. Mas tudo que apareceu antes de 1800 serve de base para evitar que a gente fique errando demasiadamente na utilização de fontes e riquezas da natureza. E com a embalagem não é diferente, e não está sendo diferente. Está tendo uma procura muito grande, Rodrigo, das empresas, buscando ou intensificando o relacionamento
com as universidades, no sentido de que precisamos mostrar para os nossos clientes quais são os materiais e as embalagens mais sustentáveis do ponto de vista ambiental. Então, é o vidro, é o plástico, é a celulose, é a madeira, né? São os laminados compostos, né? E como estão a extração das fontes primárias nossas, como está a reciclagem desses materiais. O Brasil alcançou um número fantástico recentemente, em 2019, aproximadamente 98% das latinhas de alumínio colocadas no mercado, elas estão retornando para a mesma finalidade, porque é mais fácil do que extrair bauxita, mexer com o ambiente. É fato de que ainda é pouco, eles falam que ainda é pouco, né? Por quê? Pois não? Com licença, me permite uma intervenção. Não sei, quero ouvir o seu ponto de vista, se seria também pertinente a inclusão de uma nova geração aí de materiais de embalagem, que são aqueles produzidos a partir de coprodutos da indústria de alimentos. Então, por exemplo, elaboração de filmes com cascas de frutas, por exemplo, utilização de bagaço de cana para desenvolvimento de embalagem secundária para alimentos, por exemplo, que está bastante alinhado com a questão da sustentabilidade, né? Porque, além de ter um impacto ambiental menor, permite também o aproveitamento integral da matéria-prima. Quer dizer, você processa a banana, mas utiliza a casca para poder fazer uma embalagem para o alimento também. Queria que você também comentasse sobre isso. Não sei se você concorda que essa poderia ser chamada aí de uma nova geração de embalagens. Não, claro. Inclusive, nos últimos 3, 4 anos, tem surgido muito interesse de estudantes que pleiteiam desenvolver pós-graduação em aproveitamento de resíduos ou até de coprodutos, já vamos dizer assim. Olha, Rodrigo, é muito interessante o que tem sido feito já em laboratório. Grandes avanços têm sido feitos. O que precisa agora é uma ponte, a gente construir uma ponte entre sair do laboratório para processamento piloto ou, digamos, em pequena escala, para começar a produzir e viabilizar isso. Por exemplo, as fibras de coco, você colocou muito bem as fibras de bambu. Por exemplo, o bambu já é utilizado para fabricar cartão, né? As fibras de celulose de bambu. As fibras de coco também, elas são utilizadas para fazer enchimento, como embalagem secundária ou terciária, embalagem de transporte, são usadas para compósitos. O que precisa, de fato, é investimento, né, para a gente conseguir sair dessa fase do laboratório, né, para a prática, vamos dizer, a coisa propriamente dita, né? Mas não tenho dúvida nenhuma sobre isso, né? Vamos lembrar o caso do conhecido plástico verde, né? O polietileno de baixa densidade, que é fabricado a partir da cana-de-açúcar, desidratação do álcool, obtém o etileno, polimeriza o etileno, vamos ter o polietileno. Então, a gente tem uma resina termoplástica, a mais utilizada, a mais barata do segmento de embalagens, sendo fabricada a partir de uma fonte renovável, que isso é louvável, né? Então, o que as empresas estão fazendo? Olha, parte das nossas embalagens já estão sendo feitas a partir de resinas. Veja bem, são as mesmas resinas, têm o mesmo caráter químico que aquelas derivadas de petróleo, porém de uma fonte renovável. Nossas embalagens, parte delas já tem um material sustentável, que isso é louvável.
Uma grande empresa de refrigerante, para não ficar muito para trás, resolveu fazer parte das garrafas de PET, parte delas, sendo feito, um dos produtos químicos sendo feito a partir de algas marinhas. Então, cultiva-se, faz-se isso em locais fechados, cativeiro, vamos dizer assim, entre aspas. Então, já a parte, por exemplo, do ácido terefitálico, já está proveniente de algas marinhas. Então, essa é a bandeira que eles estão querendo levantar. Eu acho que a universidade pode participar muito nisso, com aproveitamento de resíduos, de subprodutos, de coprodutos, ou de produtos que não têm tanto valor como alimento, mas tem como material básico. Você tem muita razão. Eu acho que a gente precisava investigar, por exemplo, resíduo da fabricação de cerveja. Eu acho que tem aplicações resíduo da fabricação de vinho, resíduo da fabricação de bebidas destiladas e fermentadas de uma maneira geral. É possível, sim, utilizar. E aí, certamente, a gente vai estar contribuindo um pouco com essa parte de sustentabilidade, né? É uma coisa que estamos aí, vamos dizer assim, no português claro, entre a cruz e a espada. Não posso usar material porque é poluente. Tem alternativa? Não tem porque não protege, não dá grau de proteção. Né? Mas é um pouco por aí. E o relacionamento, novamente, né? Relacionamento com a empresa, é uma coisa muito sadia, deve ser intensificada por nós, né, da academia. Eu que já tive um pé lá e continuo, eu falo praticamente assim, sem demagogia nenhuma, com pelo menos 2 empresas por semana, eu converso com problemas de tudo que é natureza. Problema de processo, problema de materiais, problema de conservação, problema de distribuição, problemas de transporte. Então, eu acho que tem um nicho muito grande e precisamos intensificar isso, né, Rodrigo? Certamente. Carlos, foi fantástica essa retrospectiva que você fez. Muito obrigado por compartilhar esse olhar tão experiente que você tem. Foi realmente uma oportunidade muito especial recebê-lo no canal. E a você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro no Alimentos na Mira.